Estamos aqui, né? Depois de um dia maravilhoso, um dia de chuva, né? Só Deus pode fazer isso, né? Só Deus pode mandar água das nuvens, né? E regar o solo, né? Quem pode fazer isso aqui na terra? Ninguém, né? Somente Deus. E nós temos esse privilégio de servir esse Deus tão maravilhoso, né? Esse Deus pela qual nós somos discípulos, né? Nós somos seguidores da sua palavra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, neste domingo, a gente vai levar a palavra, né? Assim que Deus esteja assim nos abençoando, que Deus esteja assim nos fortificando, né? Para a gente ter mais amor, né? Por essa palavra que salva, essa palavra que transforma, essa palavra que, acima de tudo, ela livra-nos do pecado. Amém, irmãos? Irmãos, nessa noite, eu vou abordar um tema, vou falar desse tema. Na verdade, toda a humanidade, raça, independente de raça, posição, status, etnia, nação, todos, sem exceção, têm que passar por esse processo para chegar até os céus. Todos, irmãos, não tem nenhum sequer, não tem exceção. Todos nós, homens e mulheres, né, temos que passar por esse processo, desse tema que eu vou abordar agora à noite. E quando a gente fala desse processo, acho que os irmãos já imaginam que é o novo nascimento. Todos nós, independente de cor, raça, religião, etnia, nação, todos nós temos que fazer parte desse processo. Temos que nascer de novo. E quando parte para a Bíblia, a melhor parte, a parte da Bíblia que explica, toda a Bíblia ela explica, né, todo o Novo Testamento, explica detalhado, mas aqui vai com mais precisão, vai ser lá em João 3, de 1 a 10, né? João 3, de 1 a 10, né? Os irmãos estejam assim abrindo as suas Bíblias, né? João 3, de 1 a 10. Todos encontraram, irmãos? Aqueles que encontraram, por favor, se coloquem-se de pé em referência à palavra do nosso Senhor Deus, né? Aqueles que puderem. E vamos fazer assim, essa leitura das Sagradas Letras, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Podem sentar e vamos agora para a palavra, vamos orar. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Obrigado pela chuva, Senhor Deus. Que o Senhor esteja assim conosco, meu Deus, esteja me fortificando, Senhor, me iluminando, Senhor. Não que eu venha falar de mim, que eu não sou nada sem Ti, mas que eu venha falar essa noite aqui, Senhor. Seja guiado por Teu Espírito Santo, Senhor. E nós possamos aplicar também, Senhor. Não só ficar aqui entre quatro paredes, mas que nós possamos fazer a verdadeira aplicação, que é ao sair desse tempo, Senhor. Que é aplicar lá em nossa escola,
lá em nosso trabalho, onde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós sejamos assim, servos do Senhor. É o que nós pedimos, agradecido, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, o título da mensagem, Nicodemos, da mensagem que Jesus tocou no meu coração, Nicodemos visita Jesus. Irmãos, vou falar um pouco da biografia de Nicodemos. Nicodemos era um homem que conhecia muito da lei, ele conhecia toda a lei de Moisés, né? Ele zelava, na verdade, por essa lei, ele cuidava dessa lei, ele era mestre, né? E um dos principais dos judeus. Por que ele era um dos principais dos judeus? É porque, na verdade, Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, né? Que foi a corte que condenou Jesus, né? Ele fazia parte. Na verdade, Israel tinha dois grupos religiosos, né? Dois partidos religiosos, né? Eram os fariseus e os saduceus, né? E, na verdade, os fariseus era dirigido por operário, né? Pessoas mais de baixa renda, né? Pessoas mais simples, né? E Nicodemos fazia parte, né? Desse grupo, desse partido, né? E ele fazia parte do tribunal. E os saduceus, eles eram parte da, digamos assim, a elite, né? A burguesia, né? Era sempre o presidente desse partido, né? Do Sinédrio, era direcionado, pelos saduceus, porque os saduceus ele tinha ligação com todos os romanos, né? E Nicodemos ele conhecia muito bem. Nicodemos conhecia tudo muito bem a lei de Moisés, né? Agora tinha esse grupo, esses dois partidos políticos, né? Eles cometiam dois erros graves, né? Tanto um como o outro. O partido que os fariseus eles acrescentavam intermináveis tradições humanas à lei de Deus, à palavra de Deus, né? E os saduceus eles faziam grande outro erro, eles cometiam um outro grande erro que eles tiravam, né? Uma das coisas mesmo que eles tiravam, eles não acreditavam na ressurreição, né? Ora por outro, aquele tribunal, ele tinha grande assim discordância, né? Eles discutiam entre si. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, porém os saduceus não acreditavam. Porque tinha vezes que eles faziam um debate que ficava bastante acalorado. Mas o importante é que Nicodemos, né? Ele sentiu uma grande vontade de encontrar com o mestre. Ele ouvia falar, né, de Jesus. Esse período que aconteceu foi o período da Páscoa, né? Jesus não estava muito distante de ser condenado, pela qual esse mesmo tribunal que Nicodemos fazia parte, né? Até o voto dele foi favorável à soltura de Jesus, né? E ele sentiu a necessidade de ir até Jesus. E a primeira aplicação dessa noite que eu falo para vocês, e falo para mim também, todos nós necessitamos de ir até Jesus. Todos nós, né? Sem exceção. Independente da cor, independente da religião, independente da posição, todos nós precisamos, irmãos. Assim como uma planta ela precisa de água, nós precisamos de Jesus. E Nicodemos foi até Jesus e perguntou, né? Vamos lá para o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo. Então, é o que eu falei para vocês, ele sentiu uma necessidade de ir até Jesus. Embora Nicodemos, no pensamento dele, na forma de pensar dele, ele pensava que era salvo. Por quê? Porque ele cumpria toda a lei de Moisés. Mas ele não só cumpria essa lei, mas ele acrescentava. E outra coisa, ele pensava que pelos próprios esforços dele, ele alcançava a salvação. E é um grande engano do homem, né? Pensar que por nossos próprios esforços, nós chegamos à salvação. Eu falo para vocês quantos Nicodemos tem espalhado pelo mundo hoje. Quantos milhões de Nicodemos tem, né? Pensando que chega à salvação sem ser através de Jesus Cristo, né? Através dos próprios esforços, né? Nicodemos, quando eu falo para vocês,
que ele queria chegar, aí ele pensava que era salvo através dos próprios esforços, é que ele era um homem que conhecia a lei, ele era um homem que ensinava a lei, era um homem instruído na lei, ele ensinava, ele sabia muito bem a lei, ele sabia de cor e salteado a lei, né? Mas além dele saber e além dele aplicar a lei de Moisés, ele acrescentava intermináveis tradições humanas, né? E a Bíblia, ela é pura, né? Nós não devemos misturar coisas extra com a Bíblia, porque a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse. Lógico que na época de Nicodemos, né, ali só havia já escrito o Velho Testamento, mas mesmo assim Nicodemos não havia desculpa para não saber, porque lá em Ezequiel 36, 26, né, Deus já deu um novo coração ao homem e um novo espírito ao homem. Então desde o Antigo Testamento, o homem ele tem que se arrepender. Desde o Antigo Testamento. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que no Antigo Testamento, quando Deus se entristecia com o homem, ele retirava o seu espírito do homem, né? Foi o caso de Saul. Ele colocou o espírito de Deus em Saul, né? Deus colocou o seu espírito dele em Saul, mas pela teimosia de Saul, querendo chegar pelos seus próprios esforços, né? E ele retirou, né? Tirou o espírito de Saul, né? Mas desde essa questão do arrependimento não é só no Novo Testamento, é desde o Velho Testamento. O homem sempre precisou de se arrepender, sempre precisou de arrepender para Cristo colocar, para Deus colocar um coração novo nele, um coração de carne, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, dá uma oportunidade de arrependimento, né? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele perguntou como que chegaria ao reino de Deus, como que chegaria uma salvação. Jesus foi bem direto para ele, foi muito objetivo. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele achou estranho. Nicodemos, um mestre, um dos principais de Israel, né? Ele achou muito estranho. Como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele achou aquilo estranho, né? E Jesus perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Nicodemos achou muito estranho, né? Terrivelmente estranho, quando Jesus respondeu para ele que o homem teria que nascer de novo. Quando eu falo homem, eu estou generalizando o ser, tanto homem como mulher, né? Teria que nascer de novo. Naquele tempo teria que nascer de novo e hoje tem que nascer novamente, tem que nascer de novo. Esse nascimento que Jesus está se referindo é o nascimento, o novo nascimento. Só para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? E de novo, tem dois significados, né? O primeiro significado de novo é um começo totalmente novo do alto de Deus, né? Ou seja, o nascer de novo, você vai começar um começo totalmente novo. E esse começo ele vem do alto, que é de Deus, né? O homem ele tem que passar por esse processo, independente, como eu falei na introdução da mensagem, independente da tua posição, independente da tua etnia, independente da tua nação, independente do que você tem que nascer de novo. Nicodemos, um homem, né? Um homem que tinha todo o conhecimento da lei de Moisés, um homem que dizia que conhecia da salvação, um homem que não só dizia que conhecia da salvação, mas ele transmitia conhecimento. Ele era um mestre, ou seja, um mestre, ele era um professor altamente gabaritado, mas ele achou muito estranho, ele achou de forma sobrenatural um homem nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe. Na verdade, até certo ponto eu concordo com Nicodemos, é um ato assim sobrenatural. Na verdade, esse processo de nascer de novo, de você se arrepender, não é esforços nossos, né? É Cristo, é Deus. Nós não somos capazes. O grande erro de Nicodemos é o grande erro que acontece hoje com boa parte da população mundial, né? É de você pensar que consegue uma salvação ao lado de Cristo através dos seus esforços. É eu pensar que eu consigo uma salvação ao lado de Cristo através dos meus esforços. Não.
Nós, eu e você e o mundo todo dependemos de Cristo para essa salvação. Quando Deus diz aquele que não nascer das águas, ele fala ali nesse contexto, lá em João 3,23, a água ali nesse contexto está relacionado ao batismo, né? A João Batista, ali batizando, né? E lá em Tito 3,5, a água também, no Novo Testamento, ela é um símbolo que significa pureza, limpeza. Por isso que nós temos que nascer das águas, por isso que nós temos que mergulhar nas águas. Que lá em Tito 3,5, isso significa que nós estamos, uma simbologia, que nós estamos enterrando o pecado e nós estamos ressuscitando para Cristo. Nós estamos lavando a nossa alma de todo o pecado. E esse arrependimento que nós precisamos ter, que cada um precisa ter, que cada um já teve aqui essa noite, os que já arribaram o seu braço, acreditaram, creram verdadeiramente em Jesus, esse arrependimento nós temos que viver dia após dia, né? Todo dia é dia de nós nos arrepender. Não é pelo fato de eu levantar meu braço e falar que estou arrependido e ir até o pastor, até o missionário, quem quer que seja na frente, falo estou arrependido e pronto, ia ficar no automático. Não, nós temos que se arrepender dia após dia, porque nós não estamos, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, nós estamos pecando. A Bíblia diz que não tem nenhum santo sequer aqui. Se eu falar que eu sou santo, se alguém levantar o braço que é santo, é mentira, porque a Bíblia diz que não tem nenhum santo aqui. Mas aqui nós estamos em um processo de santificação, né? E esse processo ele requer arrependimento, dia após dia. Então todos os dias da nossa vida nós temos que arrepender. Independente se eu tenho um ano de cristão, independente se eu tenho 30 anos de cristão, eu tenho que me arrepender dia após dia. Esse processo do novo nascimento, ele só acaba ao findar dessa vida aqui. Quando todas as células se desligarem, morrerem, né? Aí sim, esse processo ele é concluído, né? Aí nós passamos para uma nova vida, né? Uma nova vida que não vai ter mais dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada, só vai ter alegria ao lado de Cristo. Isso bem explicado para aqueles que se arrependeram verdadeiramente, né? Não tem essa de fulano morrer, ciclano morreu e ter alguma intermediação por aquela alma. Não, as nossas oportunidades é aqui, é agora, né? O dia de amanhã, a Bíblia diz que não nos pertence, né? Nós, na verdade, daqui a 1 minuto nós não sabemos de nada, né? Nós sabemos só o dia de ontem e o de hoje, nós sabemos. Mas amanhã, nós não sabemos. Então, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas em tempo hábil, né? Em tempo atual. Que nós não podemos esperar para o dia de amanhã. Então, quando Deus fala da água, eu já expliquei para vocês, Ele falou do vento. O vento no Novo Testamento, ele simboliza o Espírito Santo, né? E o tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que Deus é inteligentíssimo, né? Que nenhum dicionário é capaz de explicar a inteligência de Deus, né? A água eu já expliquei, e o vento significa o Espírito Santo. Pode alguém, né? Pode alguém tocar, pode alguém dominar o vento? Não. Nenhum homem, nenhuma instituição, nenhum nesse mundo aqui, nós podemos dominar o vento, né? Agora nós podemos sentir o vento, não podemos? Todos nós podemos sentir o vento, ouvir o barulho do vento. E por isso que Deus faz essa simbologia do vento com o Espírito Santo. Agora, pode o homem dominar o Espírito Santo? Não, também não pode. Não pode. Agora, pode sim o homem sentir o Espírito Santo. Quem é crente aqui verdadeiramente sente o Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo em mim, e você, se você for crente, eu creio que sim, você sente o Espírito Santo. Agora, dominar o Espírito Santo você não domina, porque Deus é um Deus de uma imensa, a inteligência de Deus, nem um dicionário, como eu falei agora há pouco, é capaz de descrever, né? Jamais ele deixaria o Espírito Santo para um homem dominar, para o governo dominar. Já pensou? Não, é uma obra completamente divina, né? Esse processo do novo nascimento é uma obra completamente divina, é uma obra completamente de Deus. É uma obra que nasceu no coração de Deus, né? E todos os homens, quando eu falo assim, homens e mulheres, eles precisam desse arrependimento. Quantos Nicodemos não tem, né? Hoje, pensando pelos seus próprios esforços, né? Pensando que está salvo, né? Não cumpre a palavra de Deus completo, né? Adiciona a palavra de Deus intermináveis tradições, né?
E a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é completa. Ela não precisa de tradições. Ela não precisa de tradições humanas, né? Quando você vê muitas religiões acrescentando, né, tradições humanas, você observa direitinho, para não fazer uma aplicação incorreta, né? A palavra de Deus, ela é pura e eficaz. Amém, irmão? Amém. E esse Nicodemos, ele tirou toda aquela dúvida, né? Embora ele era um homem que ele pensava que ele tinha Cristo, ele pensava que ele era salvo, né? Mas, na verdade, ele não era. Ele pensava que, pelo fato dele cumprir toda a lei de Moisés, pelo fato dele adicionar, né, todas intermináveis tradições humanas na palavra de Deus, ele pensava que ele era salvo. E ele estava completamente enganado. Mas ali naquela noite, que ele teve aquele encontro com Jesus, a Bíblia diz que é impossível alguém encontrar, naquela época que Jesus esteve aqui, encontrar com Jesus e não se converter, né? Alguém que vai, lógico que encontraram com muitos e não se converteram, mas alguém que se entrega verdadeiramente para Cristo, tem uma resposta, não sai vazio, né? Isso aconteceu na época de Nicodemos, isso aconteceu na época que Jesus estava aqui por a terra, isso acontece hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque ele deixou o seu Espírito e ele nos acompanha com o seu poder de onipotente e onisciente que está em todos os lugares. E Nicodemos, ele foi tocado ali, ele foi tocado naquela noite, né? Ele viu que ele estava errado, ele viu que ele não estava seguindo o caminho correto, ele viu que ele não estava trilhando o caminho para Nova Jerusalém, ele viu que ele estava correto e ele voltou atrás, né? Ele seguiu, né, as ordenanças de Cristo. Ele foi um homem, a Bíblia não diz assim claramente que Nicodemos se converteu, mas pelo contexto, né, do capítulo e do Novo Testamento, ele foi convertido sim pelo Espírito Santo. Lá a Bíblia diz lá em João 7, né? Em João 7, de 50 a 52, ele, como eu falei para vocês, ali pode abrir a Bíblia, irmãos e irmãs, em João 7, 50 a 52, né? Ele fazia parte daquele tribunal, né, do Sinédrio, né, que Jesus foi julgado e condenado, mas o voto dele, né, foi esse. Olha o relato dele aqui, eu vou ler para os irmãos. João 7, de 50 a 52. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-la, para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia. Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Vocês estão vendo, os próprios colegas de tribunal, né, tirou ele de tempo. Digamos assim, da Galileia não sai nada que presta, né? Ele perguntou: você também, porventura? O voto dele foi a favor da soltura de Jesus, né? E ele falou: porventura também você é da Galileia? Os colegas de tribunal dele. Então, que da Galileia não sai nada que presta, entendeu? E Jesus, aliás, Nicodemos, a gente vê que ele foi um homem convertido pelo Espírito Santo através daquele encontro. O que eu quero falar para vocês, irmãos e irmãs, que quem tem um encontro com Jesus jamais sai vazio. Jamais sai vazio. Lá, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 19. Também, João 19, irmãos, mais na frente um pouco. De 38 a 40. João 19, de 38 a 40. Nós vamos ver aqui que Nicodemos, daquele encontro que ele teve com Jesus, ele não mais deixou de ser um discípulo de Jesus Cristo. Ele acompanhou Jesus. Ele defendeu, o voto dele foi a favor da soltura de Jesus, embora não foi a maioria, né? Jesus foi condenado, e ele também teve a responsabilidade, juntamente com José de Arimateia, para enterrar Jesus Cristo, né? Até o corpo de Jesus Cristo ele acompanhou e fez um enterro. Vamos ler lá em João 19, 38 a 40, né?
João 19, de 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixa de linho, com a especiaria, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Tá vendo? Então, só para falar para vocês, irmãos e irmãs, né? Pelo fato, quem tem um encontro com Jesus, quem tem um encontro real com Jesus Cristo, jamais abandona, jamais, né? Assim foi Nicodemos, né? E é assim com nós também, né? Aquele irmão, aquela irmã que tem um encontro verdadeiro com Jesus, né? Jamais, né? Pode, eu não gosto nem de falar essa palavra, né? Pode se desviar, né? Pode andar pelo mundo afora, pode se enveredar, né? Pode andar torto, né? Pelo mundo, né? Pelas ilusões passageiras do mundo. Mas um dia ele volta. Assim como foi a questão do filho pródigo, né? Ele voltou. Por que ele voltou? Porque ele conhecia o Pai, né? O Pai representa o nosso Pai Celestial naquela parábola, né? E assim também foi Nicodemos. E quantos Nicodemos tem espalhado pelo mundo, né? Tem espalhados nas igrejas, que não tiveram ainda um encontro real com Deus, né? E eu falo para vocês, irmãos e irmãs, né? E essa pergunta também é para mim fazer uma autorreflexão. Será que eu nasci de novo? Ou será que eu sou um Nicodemos antes do encontro com Jesus? Será que eu já me converti verdadeiramente? Ou será que eu estou enganando a mim mesmo? Ou alguns irmãos, que eu falo para vocês, nós não enganamos a Deus. Nós enganamos até às vezes o pastor, os outros, os vizinhos, os irmãos, outros, a nós mesmos, né? Mas a Deus nós não enganamos, né? Para que isso aconteça, irmãos, para nós termos um encontro verdadeiro com Cristo, primeiro nós precisamos crer, né? Depois nós precisamos se arrepender verdadeiramente. É o que eu falei para vocês. A Bíblia, irmão, ali ela fala de arrependimento desde Gênesis, vai até Apocalipse, né? O homem, ele precisa se arrepender. Ele precisa ter uma mudança de atitude para com o pecado. Eu preciso ter. Se eu quero alcançar Cristo, se eu quero viver com Cristo, né? Se eu quero andar com Cristo verdadeiramente, eu tenho que abrir mão do pecado. Eu tenho que não mais levar o pecado em minha vida, né? Não ter mais o pecado como estimação, né? Não é que eu estou falando para os irmãos que todos aqui vão deixar de pecar, porque é impossível, né? Mas é impossível, irmãos, é você conhecer Jesus, você andar com Jesus e você deixar Cristo, né? Não pode, isso não pode acontecer. Aqueles verdadeiramente que tiveram um encontro com Cristo, vai ter uma caminhada, até na chamada final, né? Tem um hino no nosso cantor cristão, né? A chamada final. Quando Cristo fizer a chamada, lá eu estarei, né? Amém. Quem está pronto para que quando Cristo fizer a chamada, lá estarei, irmão? Acho que todos nós, essa caminhada aqui, nós estamos vivendo em um mundo tão decaído, em um mundo tão difícil, né? Em um mundo que as pessoas não importa, as pessoas só olham para si mesmo. Enriquecimento impróprio, não importa com quem ele vai pisar, quem vai humilhar, né? Mas muitos, né, estão vivendo aqui como se não tivesse um amanhã e como se não tivesse um Criador. E tem. Eu falo para vocês que todos nós, independente, né, de cor, raça, etnia, nação, todos nós vamos prestar conta a Deus. Ou que eu creia, ou que eu não creia. Mas vamos prestar conta sim. Se o camarada, eu não creio. Mas você vai prestar conta sim. Todos nós somos companheiros de tribunal, né? Independente se o camarada crê ou não. Vamos passar assim, vamos ser companheiros, né? E vamos fazer parte desse grande time de Deus, né? Vamos fazer parte desse grande time da direita. Vamos ficar à direita de Cristo, à direita de Deus, né? Quando a trombeta tocar, nós estamos ali louvando, né? Exaltando o nome do nosso Senhor Deus. Amém, irmãos? Amém. E que a palavra é essa, irmãos. Muito obrigado, assim, pela atenção. E que nós, irmãos,
tenhamos um novo nascimento. Cada um tem. E que você possa refletir, possa fazer uma pergunta autoavaliativa. Você já encontrou com Deus? Você já teve esse encontro? Você fez que nem Nicodemos? Eu posso fazer isso também para mim, né? A mensagem, ela começa a aplicar, quando a mensagem verdadeira, primeira aplicação depende do pregador. O pregador faz esse autoexame de si mesmo, né? Será que eu já me encontrei com Cristo? Ou será que eu estou enganando? Ou enganando Cristo, que Cristo ninguém engana. Ou será que eu estou enganando os irmãos? Será que eu estou enganando o pastor, os missionários? Que nós tenhamos esse Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Assim como Nicodemos fez, assim como Nicodemos visitou Jesus. Ali a Bíblia diz que foi no período da Páscoa e no período da noite. Eu não sei o porquê que ele não foi de dia. Se era por pressão dos seus companheiros, dos seus magistrados ali naquele tribunal. Mas numa fuguinha dele ali de noite, que ele teve uma fuguinha do seu serviço, ele foi se encontrar com Cristo. E esse encontro foi muito verdadeiro. Que esse encontro valeu a salvação de Nicodemos, né? E que nós tenhamos também, irmãos, esse encontro com Deus, esse encontro real com Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar assim, agradecendo a Deus, né? Por mais esse domingo tão maravilhoso, por mais essa mensagem, que nós possamos ser, irmãos, não ficar só aqui, como eu falei na introdução da mensagem, mas que nós possamos aplicar essa palavra, que nós possamos ser verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Oremos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor, por cada criança, por cada irmã. Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós, Senhor Deus. Que nós, Senhor, podemos fazer uma reflexão, uma auto-reflexão, cada um, Senhor. Será que eu já tive esse encontro real com Cristo? Aqueles que não tiveram, também cabe a mim. Se eu não tiver tido esse encontro, que eu possa ter, que é dia de arrependimento, porque nós estamos vivos, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de nós. Cuide, Senhor Deus, cuide de cada um aqui. Cuide de nossos familiares. Que o Senhor esteja abençoando a semana de cada um aqui. Que o Senhor esteja abençoando o trabalho de cada um aqui. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, que só o Senhor sabe o motivo. Abençoe também a nossa família pastoral. Que o Senhor esteja assim com eles, abençoando, fortificando. Que o Senhor esteja levando eles, mantendo e trazendo na Tua santa paz. Cuide assim de cada um. Cuide de cada irmão, Senhor. Cuide de cada irmã. Cuide de cada criança que esteve aqui essa noite, Senhor. Que nós possamos fazer parte desse grande time do novo nascimento, Senhor. Isso eu te peço, agradecido, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Oração silenciosa, estaremos assim dispersos por nossos lares.